Os céticos às vezes parecem ter problemas de visão. Quando atacam a Bíblia, eles atiram às cegas. Parece que estamos jogando uma batalha naval sem navios. O problema para os céticos é que eles querem fazer a gente acreditar que os evangelhos são histórias mitológicas, nos quais a vida de Jesus foi embelezada pelos autores, com a adição de material sobrenatural. Primeiro, os céticos diziam que os escribas teriam alterado os manuscritos ao longo dos séculos. Então os estudiosos verificaram, um por um, quase 6.000 manuscritos gregos antigos do Novo Testamento, e descobriram que são todos iguais. Sem acreditar, até os céticos foram conferir e descobriram que é verdade. Depois, os céticos dataram os evangelhos do século II, tarde demais para serem credíveis. Mas os estudiosos, com evidências sólidas, mostraram que os 4 evangelhos foram concluídos antes de 70 DC. Também os próprios céticos tiveram de admitir isso. Tendo perdido todos os jogos de batalha naval, os céticos decidiram agora jogar um jogo do telefone. Hoje os céticos acordaram com uma nova ideia. Os embelezamentos teriam sido adicionados durante as poucas décadas em que o evangelho foi transmitido oralmente. Na verdade, não se passaram mais de 30 anos entre Jesus e a escrita dos evangelhos. Os céticos nem sempre são tão negativos e alguns deles gostam de festas de aniversário. Depois das velas e do bolo, a parte preferida deles é jogar o jogo do telefone. As crianças formam uma fila e uma mensagem é sussurrada de ouvido a ouvido. Quando o último jogador ouve a mensagem, ele a diz em voz alta. Todos descobrem que a mensagem foi completamente mudada e todo mundo vai rir. Para os céticos, é exatamente isso que teria acontecido, no primeiro século, com a transmissão oral do Evangelho. Até os antigos jogavam o jogo do telefone. Mas qual era o nome deste jogo? O jogo do carteiro? Será verdade? Se a transmissão oral do Evangelho é como o jogo do telefone, então podemos criar um jogo do telefone no qual Jesus, os apóstolos e a igreja primitiva são os jogadores, e o Evangelho é a mensagem a ser transmitida. Se os céticos estiverem certos, seguindo a história da igreja, deveríamos ver os paralelos com o jogo. Aqui está a explicação dos céticos. Jesus estava terminando de montar uma porta durante uma festa de aniversário quando... Pronto. Prepare. Vá. O jogo começa. Jesus sussurra o evangelho no ouvido de Pedro. Não. Espere um momento. Na verdade, não foi assim. Jesus pregou o evangelho publicamente, na frente de milhares de pessoas. Então, o jogo está apenas começando e a primeira regra, passar a mensagem secretamente, já foi quebrada. Ok, mas... talvez. Jesus pregou apenas uma vez? Certamente não. Jesus pregou centenas de vezes durante seu ministério de 3 anos. Talvez Jesus pregasse uma mensagem diferente a cada vez? Não. Jesus não pregou nada, exceto o Evangelho. Ele repetiu continuamente os mesmos conceitos, usando palavras diferentes. A substância era sempre a mesma. Portanto, a segunda regra, não repetir a mensagem, também foi quebrada. Mamãe chamou João e Tiago para ter uma conversa séria. Acabei de falar com Jesus. Vou dizer isso pela última. Ou vocês estudam, ou vocês vão trabalhar. O próximo jogador não é apenas mas um grupo de 70 pessoas. Jesus escolheu seus discípulos e os ensinou como um mestre ensina seus alunos. Tanto que o chamavam de Rabi, que significa mestre. Mas, se os discípulos não tivessem sido bons alunos, a mensagem poderia ter sido alterada. Em primeiro lugar, devemos considerar que os discípulos seguiram Jesus voluntariamente. Ninguém os forçou e ninguém os pagou, na verdade, eles deixaram tudo, como esposas, filhos, casas, terras e carreiras, para segui-lo. Portanto, segue o óbvio. Eles estavam ausentes? Não, os discípulos seguiram Jesus e viveram com ele desde o início, depois do seu batismo, até o dia da sua prisão. Eles estavam distraídos? Jesus fez milagres. É difícil se distrair quando alguém ressuscita os mortos. Eles também estavam pessoalmente interessados em absorver os ensinamentos do seu mestre. Então, a resposta é não. Estiveram presentes, alerta e, por isso, excelentes testemunhas oculares. Eles se lembraram de alguma coisa? Eventos como esses eram impossíveis de esquecer. Os ensinamentos de Jesus foram repetidos centenas de vezes e ficaram bem gravados nas suas memórias.
Para ter certeza disso, Jesus usou parábolas, trocadilhos, textos poéticos, imagens mentais, símiles e assim por diante. Tanto que hoje ainda usamos alguns de seus ditos, como dai a César o que é de César, nas conversas do dia a dia. Aliás, você sabia que a memória dos antigos era muito melhor que a nossa? Nos tempos antigos, eles não estudavam nos livros. Tudo estava na cabeça deles. A informação escrita era um elemento secundário. Eles acreditavam que a sabedoria de uma pessoa sábia deveria estar em sua memória. De qualquer forma, quem sabia escrever poderia fazer anotações em tábuas de cera. Esse item, muito difundido no mundo antigo e utilizado no dia a dia, era reutilizável. As letras eram gravadas na cera com um estilete e apagadas com o mesmo estilete quando aquecido. Não é improvável que discípulos alfabetizados como Mateus também fizessem anotações escritas. Concluindo, os discípulos lembravam-se dos ensinamentos de Jesus, palavra por palavra, quando necessário, e eram ótimos nisso. Assim que todos os 70 discípulos entraram no ônibus, Judas disse: alguém trouxe as chaves do cenáculo. Todo mundo conhece os famosos 12 discípulos. Eles eram os mais próximos de Jesus. Lucas escreve que havia 70 discípulos. Este é um número considerável. Pensemos bem, e se no primeiro século houvesse ônibus, poderíamos ter enchido um de discípulos. Digamos que um deles não tivesse entendido bem alguma coisa, ou tivesse perdido algum acontecimento, e todos os outros teriam contado ou repetido. Vamos colocar desta forma: pense em um importante evento ao vivo, onde 70 câmeras são ligadas para registrar cada detalhe. João e Tiago entraram na aldeia, subiram ao púlpito, chamaram a atenção da multidão, e perceberam que tinham esquecido tudo. Pelo menos eles sabiam em dançar e cantar. Sim, isso foi um grande sucesso. Jesus chama os discípulos de apóstolos, que em grego significa e mensageiros, e os envia à sua frente para pregar sozinhos nas aldeias para onde ele quer ir. Certamente, para realizar esta tarefa, tiveram que saber bem o que dizer e fazer todo o esforço possível para não cometer erros. Imagine que tolice teria sido pregar o evangelho de forma totalmente errada, apenas para ser publicamente corrigido por Jesus. Jesus subiu ao céu e deixou a tarefa de pregar o evangelho aos apóstolos. Assim que perceberem isso, os apóstolos entrarão em pânico. Jesus respeitou pelo menos uma regra do jogo do telefone. Deixou a cena e a tarefa de pregar o evangelho aos apóstolos. O casamento é como o apostolado. Após descobrir o que te espera, você não pode mais voltar atrás. Jesus previu diversas vezes sua crucificação e sua ressurreição. Assim, desde o início, seu plano era preparar os apóstolos para o ministério. Jesus sabia que eles precisavam estar bem equipados para pregar o evangelho antes de deixá-los caminhar sozinhos. Pedro está falando com a sogra: estou muito animado. Este novo trabalho é tão fácil. Só preciso ao templo e dizer em voz alta o que aprendi de cor. Mas tem um segredo para contar para a senhora? Não conte a ninguém. Mas fui recomendado pelo filho do chefe. Não quero reclamar de nada, mas só tem um probleminha e não ganha nada. Os apóstolos sussurraram o evangelho secretamente? Obviamente não. Tal como Jesus, eles pregaram o evangelho publicamente, sempre arriscando serem apedrejados. Eles pregaram apenas uma vez? Não. Eles pregaram o evangelho diversas vezes, em lugares diferentes. Por exemplo, Pedro pregava todos os dias no templo de Jerusalém, tanto que os líderes judeus primeiro o ameaçaram, e depois o prenderam. Eles pregaram um evangelho diferente daquele de Jesus? Certamente não. Como podemos ler em suas cartas? Aqui encontramos a mesma teologia pregada por Jesus. Para os historiadores, o princípio das fontes múltiplas confirma a autenticidade desses textos. Na verdade, os evangelhos e as cartas foram escritos por autores diferentes, mas confirmam a mesma informação. João está zangado com Tiago, e seu plano não funciona. Você não disse que com essa história de ressurreição a gente ia ter muitas mulheres? Será que os apóstolos distorceram deliberadamente a mensagem de Jesus? Ninguém mente sem razão. Para mentir, alguém precisa de um motivo. Mas os discípulos nada ganharam com o seu testemunho, pelo contrário, sofreram e foram perseguidos por isso. Pelo contrário, para eles, teria sido mais fácil mentir e evitar muitos problemas, do que dizer a verdade e enfrentar as consequências. Se os discípulos estavam mentindo, como explicamos o comportamento deles? A explicação mais plausível é que eles estavam dizendo a verdade.
O testemunho deles, portanto, não é exagerado ou fabricado, mas corresponde ao que realmente eles viram e ouviram. Quando Jesus apareceu, os discípulos pensavam de estar no filme Matrix. O que você vai fazer, Tomé? Pílula vermelha ou pílula azul? A razão pela qual os discípulos começaram a pregar é porque Jesus ressuscitado apareceu e pediu eles de fazer isso. Se Jesus ressuscitado aparecesse e mandasse você pregar o evangelho, o que faria? Talvez você diria, não, mas antes de responder, precisamos saber o que contém a mensagem que eles passaram com tanto cuidado. O que é evangelho? Há uma notícia boa e uma ruim. A notícia ruim é que todos pecamos e rebelarmos contra Deus. Um dia seremos julgados por Deus, o juiz perfeito, com justiça perfeita. O salário do pecado é a morte. Portanto, um terrível castigo eterno nos espera. A boa notícia é que Deus nos ama. Ele enviou Jesus para morrer na cruz e pagar o preço por todos os nossos pecados. Para que, se acreditar nele e aceitar este dom, seremos salvos. Isso significa que viveremos com ele para sempre no reino dos céus. Se formos salvos, nasceremos de novo. Isto significa que somos pessoas novas, que gostamos de obedecer a Deus e amar o próximo. Jesus pregou que ele é a segunda pessoa preexistente da Trindade e o Filho de Deus. Ele provou ser Deus ressuscitando dos mortos. Com isso, ele também provou que pode nos ressuscitar no último dia, assim como fez consigo mesmo. Assim, os discípulos agora têm duas opções: mentir, desobedecer a Deus e serem punidos eternamente, ou dizer a verdade e provavelmente serem mortos pelos sacerdotes, mas ganharem a recompensa eterna final. Deixe eu pensar, na segunda opção, parece a melhor. Quem acredita em Jesus, também acredita que a vida não termina com a morte do corpo, mas existe uma alma eterna. A vida que conhecemos é transitória, mas a vida depois da morte física é eterna, para o bem ou para o mal. Na igreja primitiva, os membros da congregação praticamente viviam juntos, assim como eu, minha esposa e os parentes dela. Mas sério, imagine se ainda hoje, por ser membro de uma igreja, você tivesse que conviver com eles. Conheço gente que gostaria de fazer isso para economizar na comida. No famoso dia de Pentecostes, os discípulos começam a pregar. Muitos se convertem. Nasce a igreja primitiva que representa o terceiro jogador no nosso hipotético jogo do telefone. Da mesma forma que os discípulos receberam o evangelho de Jesus, a igreja primitiva recebeu dos discípulos. Se alguém na congregação não entendesse alguma coisa, os outros o ajudariam. Nas comunidades online encontrei soluções para meus problemas tecnológicos. Configurei o PC, a TV e o celular. A única coisa que não consegui configurar foi o telefone. Do jogo do telefone. Isso me lembra da codificação. Quando um programador não sabe como resolver um problema relacionado a código, faz uma busca online, onde encontra milhões de pessoas para ajudá-lo em comunidades como Stack Overflow. Hoje, pesquisar online é muito mais rápido e prático do que pesquisar em manuais de papel nessas comunidades. Os próprios usuários votam na melhor solução entre aquelas postadas por outros usuários. Não há controle formal sobre as respostas por parte de um gerente. Existe, em vez, um controle informal por parte de toda a comunidade. Isto é exatamente o que aconteceu com as igrejas e o evangelho. Paul me lembra daquele cara que se atrasou para o fechamento de um contrato, ultrapassou um carro que ia devagar e insultou o motorista. Chegando na reunião, descobriu que o cliente era o motorista. No caso de Paulo, o motorista é Deus. O evangelho se espalha entre os judeus. Muitos reconhecem Jesus como o Messias prometido desde o Antigo Testamento. Outros o veem como um impostor e blasfemador. Os líderes judeus têm duas opções: reconhecer que mataram o Messias ou perseguir os cristãos como blasfemadores. Eles, previsivelmente, escolhem a última opção. Um deles é Saulo, um jovem fariseu que mais tarde também será conhecido como Paulo. Paulo viaja para Damasco caçando cristãos. Durante a viagem, Jesus aparece e passa o evangelho para ele. Paulo se converte tornando-se o quarto jogador. Paulo recebe o evangelho primeiro de Jesus, depois da igreja e, no fim, dos discípulos Pedro e Tiago. Como jogador ele já quebrou todas as regras, consultando todos os outros jogadores, inclusive o primeiro. Os apóstolos controlavam a mensagem transmitida às novas igrejas. Infelizmente para os membros da igreja de Antioquia, já era tarde demais. O pastor já havia se garantido que todos eles tivessem sido circuncidados. Jesus ordena a Paulo de pregar o evangelho aos gentios, que são todas as pessoas não judias.
Paulo passa o resto de sua vida viajando pelo mundo antigo e pregando o Evangelho. Através do seu ministério, nascem as igrejas dos gentios. Elas representam o quinto e último jogador do nosso jogo. Paulo e os outros apóstolos certificam-se de que, nas novas igrejas, a mensagem seja transmitida corretamente, visitando-as e escrevendo cartas. Isto é definitivamente contra as regras do jogo do telefone. Novamente, Paulo transmitiu o Evangelho secretamente? Não. Ele pregou apenas uma vez? Não. Ele distorceu a mensagem? Não. Suas cartas no Novo Testamento provam isso. Eles pensaram que se tornariam populares e ganhariam dinheiro, poder e mulheres. Os apóstolos os corrigiram. Poder. Talvez do Espírito Santo. Dinheiro? Ok, mas compartilhando com os irmãos, cerca de 5.000 pessoas. Mulheres? Apenas para toda a vida. Popular? Talvez sim, mas apenas uma vez. No Coliseu. No Novo Testamento, vemos como alguns pregadores distorceram a mensagem para obter vantagens. Os apóstolos os chamam de falsos mestres, e alertam todas as igrejas, diversas vezes. Nas suas cartas, os apóstolos pedem a todos os irmãos e irmãs para ter cuidado, identificar, isolar, ignorar e considerar eles como impostores. No primeiro século, a igreja sabia reconhecer os impostores e toda a comunidade sabia contestar um ensinamento em contradição com aqueles de Jesus. Em todo caso, a última palavra sempre pertencia aos apóstolos, aos quais Jesus havia dado a autoridade recebida do Pai. A igreja acreditava nisso e, portanto, ouvia e obedecia a eles. Isto é chamado de autoridade apostólica. Os apóstolos tinham a tarefa de identificar, repreender e corrigir erros no ensino do Evangelho na igreja do primeiro século. E é isso que vemos acontecendo nas epístolas. É como um jogo do telefone em que o segundo e o quarto jogadores corrigem o quinto jogador se o quinto jogador tiver entendido a mensagem errada. Essa festa virou uma loucura. No jogo do telefone, o primeiro jogador nos fez decorar a mensagem. O segundo a escreveu em um post-it. No final, no momento dos parabéns, o primeiro jogador transformou todo o suco de laranja em vinho, abriu a janela e voou para longe. E agora o grande final. As igrejas gentias escrevem os 4 evangelhos. Não. São os discípulos Mateus e João, e os colaboradores de confiança de Paulo e Pedro, e Marcos e Lucas, que fazem isso. É como um jogo do telefone em que a mensagem é dita em voz alta pelo segundo e terceiro jogadores. Talvez Marcos e Lucas, não tendo ouvido a mensagem diretamente de Jesus, a tenham entendido mal? Pode ser verdade que Marcos e Lucas não conheceram Jesus pessoalmente, mas também é verdade que ambos viveram durante anos em contato próximo com Paulo e Pedro, tendo a oportunidade de entrevistá-los e tirar quaisquer dúvidas. O Evangelho foi anunciado publicamente, repetido milhares de vezes, memorizado pelos discípulos e pela igreja, supervisionado pelos apóstolos, controlado por toda a comunidade. Isso é certamente o melhor jeito de obter uma mensagem distorcida. A transmissão oral dos evangelhos é como o jogo do telefone? Sua resposta: obrigado por ler. Repito, obrigado por ler, 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 repito, obrigado por ler. Vejo você na próxima postagem. sateblog.com